Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar aqui sobre Romanos 1:6. Já falámos sobre os 5 versículos anteriores, o 1 ao 5, não é? Quem não viu os vídeos pode ver, ou então podem abrir a vossa Bíblia nesta passagem, ler os versículos anteriores para poderem entender o contexto e o enquadramento daquilo que vai ser dito aqui. Portanto, Romanos 1:6 diz o seguinte: entre as quais também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, entre as quais está a falar do quê? Está a falar das gentes que foram chamadas pelo nome do Senhor Jesus para a graça e o apostolado, que é o versículo anterior. Portanto, entre as quais entre essas gentes, de todas as gentes que foram chamadas, não é, pela fé e pelo nome do Senhor Jesus para a graça e o serviço a Deus, não é, em obediência. Então, entre essas gentes, nós estamos lá incluídos. Nós também, como diz no versículo 6, fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, exatamente como essas pessoas de todas as gentes foram chamadas. Nós fazemos parte desse grupo descrito como gentes. Então, o que é que isto está aqui literalmente a dizer? Não é? Que nós fomos chamados para fazer parte desse povo especial, como está em 1 Pedro 2:9, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, para fazermos parte desse grupo seleto de pessoas e para depois podermos anunciar ao mundo essa graça, essas maravilhas pelas quais nós fomos transformados, sendo retirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, estando agora debaixo da verdade, debaixo da justiça, debaixo de tudo aquilo que é bom, que é digno, que é louvável. Portanto, cada um de nós que é cristão, que é filho de Deus, servo do Senhor Jesus, que reconhece que o Senhor Jesus é o próprio Deus vivo, a expressa imagem da pessoa de Deus, como está lá escrito em Hebreus 1:3, que diz, não é, que ele é o resplendor, sendo o resplendor da glória de Deus, não é, e a expressa imagem da sua pessoa. Portanto, o Senhor Jesus é o próprio Deus vivo, não é? E em Colossenses 2:9 também diz que ele é, ou que nele habita corporalmente, ou seja, no seu corpo, habita a toda a plenitude da divindade. A plenitude quer dizer tudo aquilo que diz respeito à divindade, tudo aquilo que é de mais glorioso na divindade, habita corporalmente no corpo do Senhor Jesus, da pessoa dele. Portanto, ele é o próprio Deus vivo, não é? O verdadeiro Deus e a vida eterna, como está em 1 João 5:20. Portanto, o Senhor Jesus é essa figura do Deus vivo, para que nós possamos realmente ter nele um exemplo de vida, para nós nos conseguirmos comparar, ou seja, desenvolvemos sintonia com ele, porque sendo ele, não é, sendo nós feitos à imagem dele e podendo visualizar um homem, tendo tido o exemplo do seu caráter prático numa vida como a nossa, ele vindo à Terra, vivendo como um homem, nós podemos criar uma ligação mais pessoal com ele, porque muitas pessoas têm a noção, não é, têm dificuldade em acreditar em Deus, porque eles não conseguem conceber aquela magnitude de uma entidade divina como é a Trindade, ou seja, de um ser que é infinito, que está fora do tempo, que é eterno, que sempre existiu, que não foi criado por nada nem por ninguém, que é uma autoridade soberana, que rege, ela é maior do que o universo, tem o universo aos seus pés, como a própria Bíblia demonstra, não é? E como há dificuldade das pessoas poderem transcender o pensamento para conseguirem conceber a ideia de um Deus assim, ele, fazendo-se homem e habitando entre nós, andando entre nós, como o apóstolo João disse em João 1:1, no primeiro capítulo logo, que ele habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, quando ele vem assim à Terra como homem, deixa um exemplo, não é? Deixa um testemunho vivo e que depois é reconhecido por todos, não é? E é passado de boca em boca, é registado, porque realmente mesmo que as pessoas
não reconheçam que Ele é o Deus eterno, têm que reconhecer que Ele é a personalidade mais forte, mais impactante que alguma vez pisou nesta terra. Não há profetas nenhuns, nem iluminados das religiões do mundo que cheguem aos pés do Senhor Jesus em fama, em glória, em notoriedade e até nos sítios mais longínquos, nos desertos, nas tundras da Mongólia, nos desertos do Kalahari, do Sahara. Nós vamos para o Polo Norte, para o Polo Sul, em qualquer lado, o nome do Senhor Jesus é conhecido. Toda a gente, ainda que possam rejeitá-lo, toda a gente sabe quem é Jesus Cristo, porque Ele veio impactar o mundo, transformar o mundo, a sua vida, a sua obra, o seu caráter, tudo o que diz respeito a Ele, ainda que as pessoas não reconheçam a parte divina dele, a parte humana dele. Não há figuras de Hollywood, nem cantores, nem atores que cheguem perto de quem Jesus Cristo foi na terra e de quem Ele é, estando no céu, sentado no seu trono, aguardando o dia que Ele tem, que está determinado pelo Pai, de Ele vir à terra e se revelar nos céus em glória para todos verem. Portanto, esse é o Jesus que nós falamos aqui e nós somos propriedade dele. Quando diz nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, é para sermos desse Jesus. Não é esse Jesus que as pessoas imaginam que está ainda pregado numa cruz, como muitas pessoas religiosas continuam com ele martelado numa cruz. O Senhor Jesus não está martelado em nenhuma cruz. Ele foi cravado naquela cruz, saiu da cruz, foi ao túmulo, ressuscitou, saiu do túmulo e vive. Portanto, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono no céu está ocupado. Ele reina naquele trono. E, portanto, nós somos propriedade. Se fomos chamados pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e que nos trouxe para a glória de Deus, para sermos dele, propriedade dele, então nós podemos dizer que realmente nós fazemos parte destas gentes entre as quais nós também fomos chamados para sermos de Jesus Cristo. Portanto, cada um dos salvos é escolhido por Deus particularmente, ou seja, é chamado, kaleo, a palavra, kaleo em grego, que literalmente quer dizer chamado do meio de uma multidão, chamado pelo nome. Portanto, cada um de nós foi edificado pelo nosso próprio nome, pela nossa identidade pessoal e chamado particularmente para a graça. É o que a palavra kaleo, que quer dizer literalmente chamado, que está aqui, quer dizer. Nós somos chamados, portanto, fomos escolhidos particularmente, pessoa a pessoa, identificada por quem ela é e chamada do meio de uma multidão, particularmente, para vir. Em João 15:16, nós vemos a dizer que o Senhor Jesus a dizer que não fomos nós que o escolhemos a Ele, mas Ele é que nos escolheu a nós e nos nomeou, deu-lhes aquele nome e disse: Bruno, anda cá, não é? E chamou-me pelo meu nome, chamou outra pessoa pelo nome. Para quê? Para que nós viéssemos para Ele e depois que fôssemos para o mundo dar frutos espirituais. Não é? Por isso Ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E nós também podemos ver em João 13:18 que diz o seguinte: o Senhor Jesus também a dizer: eu não falo de todos vós. Ele estava-se a dirigir, não é, aos discípulos e a várias pessoas que estavam ali ao lado dos discípulos, não é? E sempre estavam muitas multidões à volta do Senhor Jesus e chamavam de mestre, não é? E faziam perguntas e as pessoas não sabiam muito bem como é que ele fazia aqueles milagres. Muitas pessoas estavam confundidas, mas os seus discípulos sabiam, não é? E as pessoas que realmente conseguiam ver o poder de Deus e que ele era o Deus vivo ali, reconheciam que ele era o Messias prometido, que ele era aquele escolhido que vinha à terra para que a sua obra, que ele deixasse um testemunho na terra e para que todos os homens, pelo poder dele, pela fé no poder dele e na autoridade dele, pudessem ser salvos. E a dada altura, o Senhor Jesus diz: eu não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Portanto, e aqui depois neste contexto, ele queria apontar depois para Judas, que embora o Senhor Jesus tivesse escolhido os 12 apóstolos,
seja, tivesse chamado esses 2 apóstolos, Judas vinha para particularmente cumprir uma profecia, cumprir um plano específico de ser traído, e porque Deus também chama pessoas para cumprirem papéis para os quais estão predestinados, não é? Ainda que eles não saibam que estão predestinados para cometer aquilo, e ainda não sabendo que eles, vivendo a sua vida livremente, segundo a sua consciência, eles estão a caminhar para esses momentos. E Judas caminhou para o momento da traição, para o qual ele tinha sido predestinado, mas a escolha de trair o Senhor Jesus foi feita voluntariamente, em consciência, pelo próprio Judas. E, portanto, o Senhor Jesus estava a dizer aqui, embora eu te tenha escolhido para ser discípulo e predestinado para fazer este papel, tu não eras um escolhido para a salvação. Tu estavas escolhido para este papel específico, mas tu eras uma pessoa perdida a qual eu não escolhi salvar. Por isso é que ele diz, eu não falo de todos vós, porque eu bem sei os que tenho escolhido. E aqui este escolhido particular, quando ele diz esta afirmação, eu sei bem aqueles que eu tenho escolhido para salvar. Ou seja, de que 11 de vocês fazem parte, mas um não faz. E era o próprio Judas que estava ali a ser evidenciado. E quando nós vemos também Salmos 65, 4, diz, bem-aventurado, não é? Aquele que tu escolhes, está-se a dirigir a Deus em oração e a dizer, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar, não é? Nos teus átrios. Portanto, bem-aventurado ou sortudo, não é? Feliz todo aquele homem a quem Deus escolhe para fazer parte dessa geração eleita, desse povo adquirido. Portanto, nós, os que, dentre todas as gentes do mundo, somos chamados e escolhidos por Deus para a graça, para a obediência da fé, para um serviço, para nos dedicarmos a Ele e fazermos parte da família eterna, todos nós somos bem-aventurados. E, portanto, temos que dar graças a Deus, porque sabíamos que não éramos merecedores dessa graça, de sermos chamados para a salvação, porque nós, como pecadores, miseráveis, pessoas imperfeitas, nunca poderíamos, a imperfeição não podia herdar a perfeição. A mortalidade não podia herdar a imortalidade se o próprio Deus não intervisse a nosso favor. Porque Deus é um Deus santo e perfeito e, como a própria Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Como está em 1 João 1,5, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. O que isto quer dizer? Que nós nunca poderíamos habitar verdadeiramente com Deus, estar ao pé dele sequer, sendo ele luz e nós sendo trevas. Portanto, ele tinha que nos transformar, não é? É quase como se fosse uma transformação subatómica. É até ao Espírito, essa transformação é até ao Espírito. E nós somos totalmente transformados. Por isso é que o apóstolo Paulo era um perseguidor, era o perseguidor da igreja, um fariseu que perseguia a igreja, e assim que foi convertido, ele foi de tal forma transformado que ele passou a ser perseguido juntamente com a igreja, por todos os outros fariseus. Portanto, é uma transformação drástica, e é esta transformação subatómica e espiritual que vem do âmago, transforma-nos por dentro, e nós mudamos completamente os nossos valores, os nossos pensamentos, a nossa forma de encarar o mundo, o pecado, todas as coisas muda de uma forma drástica, de tal forma que às vezes muitas pessoas que nos conhecem, quando vem essa transformação, nem querem acreditar que nós podemos ser transformados dessa forma. Mas é um poder sobrenatural, é um poder divino em nós que opera, porque é o próprio Espírito Santo de Deus que opera essa transformação. Portanto, nós somos escolhidos e transformados por Ele, de todas estas nações do mundo, para sermos do Senhor Jesus. E em João 10, 28 a 29, o Senhor Jesus depois diz a todos esses, e a esses eu dou-lhes a vida eterna, e nunca vão perecer, nunca vão morrer. E está a falar da morte eterna. E ninguém as vai arrebatar da minha mão, tirá-las da minha mão. O meu Pai do céu, que me deu, é o Senhor Jesus a falar, é maior do que todos, e ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém, incluindo as próprias pessoas que estão ali, agarradas na mão. Por isso, nós queremos que a salvação assim que uma pessoa entra na salvação de verdade e é verdadeiramente salva, ela nunca mais pode perder a salvação. Porque o Senhor Jesus bem disse, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Portanto, uma pessoa não pode ganhar a salvação e depois perecer, a não ser que o Senhor Jesus seja mentiroso. E Ele não é. Portanto, somos nós que muitas vezes temos ideias erradas, porque lemos algumas passagens na Bíblia que parecem, de alguma forma, dizer isso, mas há contextos, e os contextos têm que ser bem interpretados para nós não corrermos o risco de
criar heresias e perverter doutrinas e verdades bíblicas através do nosso mau entendimento. Portanto, todos aqueles que Deus salva foram selados pelo Espírito Santo da promessa, portanto, nunca mais hão de perecer e estão nas mãos, não é, do Pai, ou seja, de Deus Pai. E o Senhor Jesus diz que a mão desse Pai, Ele é maior do que todos. Portanto, ninguém pode ir contra esse decreto, essa vontade de Deus de dar-lhes a vida eterna no Filho e de preservá-los da morte eterna. Portanto, nós fomos tirados das nações do mundo, de todas as gentes do mundo, para sermos do Senhor Jesus. E noutro momento também, João 10,16, o Senhor Jesus também estava a falar que dava a sua vida pelas suas ovelhas, não é? Ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Portanto, estava a falar de todas as outras ovelhas espalhadas pelo mundo, não somente aquelas que estavam ali ao seu redor, que ele estava literalmente ali a abraçar e a dizer, estas são minhas, fazem parte do meu rebanho, mas disse, mas eu ainda tenho outras ovelhas que também não são deste rebanho, não é, que não estão aqui. E diz, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, estava a falar, este rebanho que está aqui não vai ser um rebanho e as outras ovelhas vão fazer outro rebanho. Não. Todos vocês que estão aqui e todas as outras ovelhas que vêm, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, todas essas ovelhas vão ser incluídas, vão ser agregadas neste único rebanho, que é a Igreja. Ou seja, que é o corpo de Cristo, que é composto de todas essas pessoas que são chamadas de todas as gentes, de todas as nações do mundo, para fazerem uma só família. Portanto, esse um só rebanho é uma só família, e esse um pastor é o próprio Senhor Jesus, que é o pastor das ovelhas. Nós somos pastores das igrejas. Os pastores das igrejas é um símbolo, é uma figura dentro da igreja para nós olharmos e vermos o Senhor Jesus dirigindo a igreja. Mas eles são homens como nós, não é? Sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas dificuldades, e, portanto, eles também têm um pastor, que é o próprio Senhor Jesus, porque eles também são ovelhas, assim como nós. Portanto, o próprio Senhor Jesus, falando segundo a autoridade do Pai, não é? Quando Ele nos diz, eu vos escolhi do mundo, em João 15, 19, serve para mostrar que a escolha de Deus, essa escolha é uma ação hierárquica da Trindade. E Jesus também já havia dito anteriormente que Ele e o Pai eram um, em João 10:30. Portanto, nós fomos elegidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito. Não é? E essa obra completa dá-nos a entrada na graça e na salvação para a vida eterna. Portanto, é uma honra indescritível para um crente, não é? Descobrir pela fé que a entrada na graça é um eterno plano de Deus, é um decreto imutável de Deus, que ninguém pode, como o próprio Senhor Jesus disse, não é? Ninguém os pode arrebatar da minha mão. João 10, 28 e 29. Ninguém pode arrebatar estas ovelhas da minha mão. Portanto, foi um decreto que nos pôs nessa salvação e ninguém pode tirar-nos de lá. Portanto, essa é uma honra nós descobrirmos que realmente Deus preparou isso para nós, em que cada um de nós, não é, que é elegido pelo Pai, redimido pelo Filho, selado pelo Espírito, é segundo uma escolha que é unânime entre as três pessoas gloriosas da Trindade. Eles trabalham juntamente para nos dar esse privilégio, essa honra. E na Bíblia, a eleição particular de Deus, não é? Elege ou escolhe pessoas como parte de uma seleção especial. Por isso é que diz, vós sois a geração eleita. Vós, particularmente, está dirigido a pessoas particulares. E essas pessoas são as que creem pela fé no Senhor Jesus, que já estavam predestinadas para tal. Ainda que tomem as suas decisões voluntárias em consciência, em algum momento específico no tempo, não é? Uns convertem-se em 1980, outros em 1999, outros em 2000, outros em 2010, outros em 2020, enfim. Nós vamos nos convertendo à medida que o Espírito chama e nós, no momento temporal, nós somos confrontados com o Espírito Santo, assim como o próprio Senhor Jesus parou a meio do caminho, não é?
a Paulo e disse: Saulo, Saulo, porque me persegues? Aquele momento estava predestinado. O Senhor Jesus chegou ali e fez esse trabalho. É claro que a nós ele não nos aparece no meio do caminho como uma luz resplandecente, mas o Espírito, ele aparece-nos juntamente com o Espírito no interior, no coração, na mente, no intelecto, na intuição, na consciência, e transforma-nos de dentro. E nós depois, ainda que não, muitas vezes não tenhamos noção de como é que essa obra está a ser produzida interiormente de uma forma sobrenatural, nós tomamos as nossas decisões voluntariamente, segundo a nossa liberdade de consciência, e não sabemos que é o próprio Espírito que está dentro de nós a trabalhar, a pôr as pecinhas todas, a limpar, a arrumar a casa e para fazer do nosso corpo um templo para ele habitar em nós. Portanto, é um privilégio para nós descobrir isto. Então, isto parte da vontade direta de Deus, visando o quê? A aquisição de um povo que faz parte de uma realidade eterna concebida na mente de Deus. Deus tem já a ideia do seu povo, de todos nós, cada um de nós, ele já sabe, porque ele é eterno. Ele não precisa que as coisas aconteçam para ele ir descobrindo as coisas. Ele tem o poder sobre o passado, o presente e o futuro. Portanto, ele já tem na sua mente a imagem de nós todos glorificados no céu com ele daqui a 10 milhões de anos ou daqui a 10 trilhões de anos, todos a glorificarmos o seu nome como uma família. Ele, cada dia do futuro até ao infinito da eternidade, ele tem todos esses dias já previstos e determinados, não só previstos, mas determinados por ele. Ele não só tem o poder para ver o futuro, como para determinar o futuro, segundo o conselho da sua vontade. E, portanto, nós, que realmente temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, fazemos parte desse futuro. Portanto, Deus, no percurso da Bíblia, nós vemos sempre que Ele escolhe pessoas, Ele escolhe uma nação, Ele escolhe uma cidade, Ele escolhe uma terra, não é? Uma região geográfica específica para criar ali um país, uma nação, e elege também uma cidade especial, Jerusalém, cidade santa. Portanto, desde a terra ao povo, e depois cada pessoa em particular, não é? Na Bíblia nós vemos que ele sempre fez isto segundo o conselho da sua vontade, seguindo a concretização de um plano que foi forjado antes da fundação do mundo e que está preparado e que entrou em ação desde que a fundação do mundo foi preparada, foi posta. Então, desde essa fundação do mundo, que esse plano foi desenrolado, mas já tinha sido predestinado e preparado antes ainda da fundação do mundo, para a glória, não é? Para fazer parte dessa glória. E nós vemos em Mateus 25:34 que o Senhor Jesus, no final dos tempos, não é, esse rei dirá às ovelhas, não é? Ele separará, porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, aqueles que ele elegeu e separou do mundo para a salvação e para a vida eterna. E o que é que ele lhes diz? Vinde, benditos do meu Pai, e possui por herança o reino, esse reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, o mundo estava a ser fundado, e desde essa fundação do mundo que esse reino já está preparado. Porquê? Porque a mente de Deus que o preparou, ainda antes que o mundo existisse, já assim o tinha determinado. E isto é maravilhoso, não é? É sobrenatural, e muitas pessoas têm dificuldade em entender isto, mas quanto mais as pessoas ganham comunhão com Deus ao ler a palavra de Deus e desenvolvem um discernimento correto sobre as Escrituras, cada vez mais elas entendem como é que isto funciona na perfeição e ficam maravilhadas como é que realmente Deus nos conhece ainda antes de nós existirmos. Nós não éramos ninguém, os nossos pais não existiam, nem os nossos avós nem bisavós existiam, e nós já estávamos predestinados. Deus já nos conhecia intimamente. Portanto, na Bíblia, esta relação a este tipo de escolha particular, como eleição distinta, a Bíblia diz o seguinte: nós vemos Deus a mostrar essa eleição e essa escolha em várias passagens. Eu vou citar aqui algumas para vocês verem como é que cada pessoa é escolhida por Deus particularmente. 1 de Reis 8:53 diz assim em relação a Israel: pois tu para a herança os elegeste de todos os povos da terra. Então a nação de Israel foi elegida por Deus particularmente de todos os povos da terra. Isaías 44:1 diz de Jacó:
não é? Israel, não é? Que diz assim: agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Nós vemos uma escolha particular de Deus escolher, não é? Alguém particularmente para transformá-lo, para mudar o seu nome, mudar a sua vida, mudar a sua identidade, de tal forma que ele ganhe uma nova identidade espiritual, se transforme noutra pessoa. Ainda que ele tenha o mesmo corpo, ele já não é a mesma pessoa. Essa pessoa antiga morreu e uma pessoa nova renasceu dali daquele corpo. E a Jacó também ainda diz em Isaías 41:8: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. E nós vemos também que em relação a Abraão, Neemias 9:7 diz exatamente a mesma coisa, que Deus elegeu. E tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. A forma como Deus chamou Abraão, mudou o nome para Abraão e diz que ele foi elegeste, que ele elegeu Abraão. Portanto, o rei Ciro, não é? Isaías 45:3-4 diz também: para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esta ideia do kaleo, chamar pelo nome, não é? É exatamente o que está aqui a ser dito. É chamar particularmente, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, e torna a repetir, pus o teu sobrenome, ainda que tu não me conhecesses. Ainda que tu não me conhecesses. Então onde é que há pessoas que dizem que são elas que fazem, são elas que decidem? Ele nem conhecia a Deus e Deus já o tinha chamado pelo nome e o tinha nomeado. E nós vemos que esta profecia em relação a Ciro nem existia, e esta profecia de Isaías 45, feita centenas de anos antes, descreveu quem era Ciro, deu-lhe o nome, falou-lhe do nome, e este homem nasceu séculos depois e cumpriu as profecias de Deus a respeito dele. Se isto não é o poder sobrenatural de Deus, quem é que poderia prever tal coisa? Portanto, Isaías 44:2 também fala a Jacó e a Jesurum, a dizer: não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. E, portanto, em relação ao rei Davi, 1 Samuel 16:10 diz: assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E depois, nós vemos 1 Samuel 16:11, o versículo a seguir, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está a apacentar as ovelhas. E no versículo a seguir disse: o Senhor, levanta-te e ungiu, porque é este mesmo a quem eu escolhi. É este mesmo. Então Deus não tinha escolhido nenhum dos outros. E o próprio profeta Samuel achava que os outros todos, por serem bonitos, por terem bom aspecto, por terem um ar forte, provavelmente fossem aqueles homens. E Deus diz: eu não escolho como vocês escolhem. Vocês escolhem pelos olhos. Vocês veem os olhos, parece-vos bem, vocês escolhem. Mas eu escolho segundo o coração e escolho segundo um trabalho que eu já estou a fazer na vida daquela pessoa. Aquela pessoa já está elegida por mim, predestinada por mim, por isso é que o coração dela já está preparado para vir a mim, porque eu desde de sempre o conheci, não é? E foi assim com Davi. Também em 1 de Reis 11:34 e Salmos 89:3 nós também vemos a falar de Davi. Davi, meu servo, a quem escolhi. Portanto, em relação a Salomão, filho do rei Davi, em 1 de Crônicas 29:1 diz: Salomão, a quem só Deus escolheu. Sobre a cidade de Jerusalém, diz em 1 de Reis 11:32, Jerusalém, a cidade que eu escolhi de todas as tribos de Israel. De Davi e Jerusalém, em 2 de Crônicas 6:6, diz: porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Como é que as pessoas então não reconhecem biblicamente que Deus é que escolhe? Ainda antes que as pessoas conhecessem o próprio Deus, elas já estavam escolhidas para fazerem parte do plano e da obra dele. Portanto, o objetivo da palavra de Deus, de nos mostrar que Deus investe de si mesmo na escolha particular daqueles a quem chama, é para mostrar a relação de intimidade que ele quer desenvolver com cada um daqueles que ele escolhe.
E na Bíblia, a doutrina da eleição e da predestinação particular está em muitas passagens. Eu vou ler aqui 2 ou 3 e depois vou-vos citar as restantes, para também não ficar muito grande o vídeo. Mas vocês, em 1 Reis 8:53 diz assim: pois tu para a herança os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés. Em Neemias 9:7, como eu já falei, Deus a eleger Abraão. Não é? Eu agora vou-vos mostrar aqui Atos 13:48, que diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra ordenados aqui, tetagmenoi, literalmente, todos quantos estavam preparados, designados, estipulados para a vida eterna. Então, somente os que estavam designados para a vida eterna creram. Os que não estavam designados ou estipulados para crer, não creram. É uma condição. Só creram somente, por isso é que diz, creram todos. Todos quantos estavam. É uma condição particular que diz respeito à forma como Deus opera, porque é Deus que escolhe. Como é óbvio, é Deus que nos faz crer. Ele trabalha na nossa consciência livre, segundo as nossas escolhas, a nossa forma de sentir, as nossas emoções. E aí, segundo a vontade dele, a forma como ele conhece o interior de cada um e como é que ele trabalha com o interior de cada um, é assim que ele escolhe. Como é óbvio, como nós não podemos conhecer o interior de cada pessoa, falha-nos o conteúdo ou a informação do porquê que Deus faz isto. Porque nós não podemos olhar para dentro das pessoas. Portanto, não somos deuses, portanto, não podemos, no sentido de termos o mesmo poder de Deus para ler os corações. Portanto, nós queremos que quando Deus faz isto, Ele faz isto da forma correta, da forma justa, da forma amorosa, que só um Deus eterno e perfeito poderia fazer. E muitas outras passagens, Romanos 8, de 29 a 30, diz: porque aqueles que Ele dantes conheceu, dantes é antes da fundação do mundo, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus é o primogênito dessa nova criação de Deus, dessa geração eleita, desse povo especial redimido. Então ele é o primeiro. Porquê? Porque ele veio à Terra e ele, assim, ainda que ele não fosse pecador, ele deu origem a essa obra da salvação, da eleição para levantar pessoas da morte. Ele veio cá, morreu e foi levantado da morte e erguido e elevado aos céus. Então esse simbolismo dele é passado para nós. E nós podemos saber que, como ele foi o primeiro a fazer isso e nós agora seguimos os passos dele. Se morrermos, somos levantados e ascendemos aos céus também para sermos glorificados. Por isso é que diz no versículo a seguir: e então a esses que dantes conheceu e predestinou para serem iguais ao Senhor Jesus, para seguirem os mesmos passos, a esses que predestinou, ele chamou Kaleo, venham, pelo próprio nome. Então a esses que ele chama depois, ele justifica para serem feitos justos. Os outros que não são chamados, não são justificados, continuam debaixo da injustiça e também debaixo da ira. Portanto, os que chama, justifica, e os que justifica, também glorifica. Então, é particular tudo isto, o conhecer, o predestinar, o chamar, justificar e glorificar, é para somente estes que Deus de antes conheceu. Os tais que o Senhor Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu a vós. Portanto, nós fomos escolhidos, não é, por Jesus por causa da eleição do Pai. O Pai elegeu e o Senhor Jesus, sabendo qual é a lista de todos os eleitos do Pai, ele vai e escolhe as suas ovelhas uma a uma. Não é? E por isso é que o próprio Senhor Jesus, em João 5,21, diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, não é aqueles que querem. Portanto, não são as pessoas que querem ser vivificadas dizendo assim: eu tomo uma decisão, eu quero ser vivificado, então pronto, tu queres ser vivificado, eu vou-te vivificar. Não é isso que o versículo diz. O Filho vivifica aqueles que quer. E é ele próprio, é o próprio Senhor Jesus que está a falar.
O Filho vivifica aqueles que quer, não é aqueles que querem. Portanto, é preciso ter noção do que a Bíblia realmente diz. E, portanto, muitas outras passagens, Romanos 9, 11, Romanos 9, 13 a 19, e depois de 21 a 23, Romanos 11, de 5 a 7, Romanos 11, 28, Efésios 1, de 3 a 11, Colossenses 3, 12, que eu por acaso vou ler este versículo, 1 Tessalonicenses 1, 4, 2 Tessalonicenses 2, 13, Tito 1, de 1 a 2, 1 Pedro 1, 2, 2 Pedro 1, 10, Apocalipse 17, 14. Então, nós temos que ser, como Colossenses 3, 12 diz, nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados diretamente por Ele, não é? Portanto, nós somos os eleitos de Deus. E 1 Tessalonicenses, não é? Bem diz que a nossa eleição, 1 Tessalonicenses 1,4, saibam, pois, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Deus elege-nos. Portanto, escolhe-nos para, de todas as gentes do mundo, nós fazermos então parte desse grupo de pessoas, não é? Que nós somos chamados para sermos propriedade do Senhor Jesus. E nós também temos a doutrina da iniciativa de Deus nos escolhidos em mais passagens bíblicas, Salmos 53, de 1 a 3, Salmos 65, 4, Jeremias 30, 21, Ezequiel 36, de 21 a 28, João 6, 70, João 13, 18, João 15, 16, 15, 19, Romanos 3, 11, Tiago 1, 18, 1 João 4, 19. Nós fomos verdadeiramente escolhidos. E a Bíblia, 1 João 4, 19, diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então o nosso amor a Deus, que pode levar a uma decisão de arrependimento e de reconhecer e aceitar a obra da salvação, vem secundária ao amor de Deus de nos amar, para nos dar a possibilidade de sentir esse amor de uma forma recíproca para retribuir esse amor de Deus, não é? Portanto, quando a Bíblia diz, não é, que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus, se em Romanos 3 diz que não há ninguém que busca a Deus, e Salmos 54 e Salmos 14 dizem exatamente a mesma coisa, se não há ninguém que busca a Deus, como é que as pessoas podem dizer que são elas que buscam? Não, mas sou eu que tenho que tomar uma decisão, sou eu que tenho que buscar a Deus e sou eu que tenho que escolher a Deus. Como? Se a Bíblia diz que não há ninguém que busca. Então, quando tu estás a buscar na tua liberdade de consciência, estás a buscar porque o Espírito está-te a fazer buscar. Porque se o Espírito não te fizesse buscar, tu não buscavas, porque a Bíblia diz que ninguém busca. A não ser que as pessoas creiam que o Espírito está errado, que o Senhor Jesus está errado, que a Bíblia está errada quando diz estas coisas. Portanto, o contexto das outras passagens que parecem pôr... Porque há uma diferença da liberdade de consciência e a liberdade do livre-arbítrio. A liberdade da consciência pode distinguir entre o bem e o mal. Mas só o livre-arbítrio, depois de uma pessoa ser salva pelo Senhor Jesus, é que essa pessoa tem capacidade não só de distinguir entre o bem e o mal, mas para verdadeiramente tomar decisões entre o bem e o mal. Porque sem o Espírito de Deus, todas as decisões do ser humano são más. Todas. Até aquelas que parecem que são boas, são más. Porquê? Porque não são decisões tomadas para a glória de Deus. Portanto, são más decisões. Ainda que elas possam proporcionar boas consequências na experiência, não é, visível. O que fez o coração que levou àquela boa obra, o coração é mau. Foi feito para a glória dos homens, foi feita de uma forma que desprezou a Deus, que a glória não foi dada a Deus. E qualquer boa obra que não é feita com a consciência de que Deus deve receber a glória, é uma obra idólatra e uma obra que Deus não se agrada. Por isso é que os homens não podem fazer coisas boas para herdar a salvação. Por isso é que o Senhor Jesus teve que vir e ir à cruz. Porque senão
não é? O Senhor Jesus não tinha que vir à cruz e o Deus ficava à espera que os homens tomassem as decisões por eles mesmos de se salvarem. Isso. E para que é que precisavam da cruz e da obra da cruz? Cada um fazia o seu percurso a Deus sozinho. Mas isso é impossível e por isso Jesus teve que vir e teve que ir à cruz. Portanto, todas as pessoas que põem nas mãos dos homens decisões como se eles tivessem essa capacidade em si mesmos de fazer isso, eles negam a obra da cruz. Porque a obra da cruz passa a ser secundária. Porque é a escolha da pessoa em si que realmente tem o poder de fazer essa pessoa aproximar-se de Deus. A obra da cruz deixa de ter a relevância. Porque a obra da cruz está pendente mediante uma escolha humana para a salvação. Portanto, no fundo, na obra da salvação, a escolha do homem é o fator mais importante. Tudo o resto fica sem efeito se a escolha humana não for pertinente, não for feita. E como é que nós podíamos achar que a obra gloriosa da salvação da cruz, centrada no Senhor Jesus e a sua vida sendo sacrificada, estaria dependente de uma decisão humana? Nunca na vida. Nunca. E se assim fosse, se a Bíblia diz que ninguém busca a Deus, e se o Senhor Jesus fosse para a cruz, morria na cruz e depois ficava à espera que alguém buscasse, se a Bíblia diz que ninguém busca a Deus, ninguém buscava e o Senhor Jesus morria em vão na cruz. E isto é uma blasfémia, isto é uma heresia do pior que há. Portanto, qualquer pessoa que seja filho de Deus e diga estas baboseiras, esta pessoa tem que se arrepender amargamente daquilo que faz, olhar para a Bíblia e converter-se. Pedir perdão a Deus pela sua ignorância e realmente entender que tem má doutrina, tem mau entendimento e se realmente não entende, não tem problema, porque a pessoa não é obrigada a entender. Agora, ela não pode não entender e depois rejeitar aquilo que não entende. Portanto, é claro na Bíblia e eu vou fazer um vídeo, um tema específico sobre a doutrina da eleição e vou falar tudo o que diz respeito a isto para quem ainda ficar com dúvidas depois de ter visto este vídeo. Portanto, na Bíblia também nós vemos que a eleição e a predestinação são particulares, a iniciativa de Deus para escolher particularmente pessoas também é particular, não é generalizada, e também vemos que na Bíblia que a doutrina da expiação, ou seja, o expiar dos pecados do Senhor Jesus na cruz, também é limitada. A expiação é limitada, não é para todos. Deus tomou sobre si os pecados de todos na cruz, sim, tomou os pecados de todos na cruz, mas Ele só expiou os pecados de muitos. E nós temos várias passagens na Bíblia, Daniel 12, 10, Mateus 20, 28, Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, João 10, 14 a 18, João 17, 6 a 12, Hebreus 2, de 10 a 13 e Hebreus 9, 28. Assim o comprovam. E por isso, se nós formos ver Hebreus 9, 28, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, àqueles que o esperam para a salvação. Para tirar os pecados de muitos. E nós vemos em João 17, no versículo 9, o Senhor Jesus a dizer que não roga por todo o mundo. Eu rogo por estes que o Pai lhe deu, não é? Estes que receberam essa fé e que têm conhecido a Deus e têm reconhecido que o Senhor Jesus veio de Deus, não é? Veio do próprio Pai, creiam que Ele foi enviado por Deus. Então o Senhor Jesus diz: eu rogo por esses, que essas são as ovelhas do meu aprisco, por esses eu rogo. E logo a seguir diz: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então, se ele próprio diz que não roga pelo mundo, por que razão as pessoas acham que o simbolismo do mundo simboliza toda a gente? A palavra cosmos, mundo, está a falar da criação em global. Não está a falar propriamente de todas as pessoas, em particular, cada uma delas. Está a falar de todas como um todo. Mas desse todo, que é as tais gentes das nações de todo o mundo, que é o todo, ele aí puxa, não é? Chama uns particularmente pelo nome, e é por estes que o Senhor Jesus roga, porque é por estes que Ele também vai expiar os pecados, não é? Por isso é que Ele não roga pelo mundo. E nós, quando vemos em Daniel 12, no Velho Testamento,
Daniel 12:10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios aqui e os ímpios, os sábios é aqueles a quem Deus deu o entendimento para se salvarem. Os ímpios simbolizam aqueles que estão em rebelião, estranhos a Deus, os quais não vão entender, eles nunca vão entender. Por isso é que diz, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Não diz, todos serão, não é, provados e purificados, mas somente aqueles que tomarem uma decisão pessoal é que se vão salvar. Não é isto que a Bíblia diz. As pessoas têm má interpretação das passagens e por isso é que depois dá origem a muita confusão e até às vezes é compreensível, porque são coisas profundas, coisas difíceis e nem toda a gente tem o mesmo entendimento, ou seja, o mesmo conhecimento da Bíblia, e a dada altura pode realmente haver uma dificuldade intelectual e espiritual. As pessoas criam muita confusão, não é? Porque faz realmente confusão como é que nós, sendo livres em consciência para tomar decisões de uma forma livre, sem ninguém nos estar a forçar, como é que Deus está ainda assim a fazer as coisas de uma forma soberana, onde tudo está decretado, tudo está predestinado. Nós ficamos com a sensação que nós somos uma espécie de robôs ou marionetes, mas não somos, porque quem é que toma decisões sabendo que está a ser forçado por alguma... Ninguém. Toda a gente toma decisões livremente. Mas a verdade é que as decisões livremente para o pecado são verdadeiramente livres, porque o homem está em rebelião e a rebelião dele é que está a conduzir. Agora, quando o homem toma decisões boas, espiritualmente boas, ou seja, decisões de caráter espiritual para a salvação, nenhum homem pode fazer isso. Por isso é que a Bíblia diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busca Deus. Portanto, quando nós fazemos essas decisões espirituais de buscar a Deus, para que o versículo continue correto, nós entendemos que nós tomamos estas decisões porque o Espírito de Deus nos move. Por isso é que o Velho Testamento diz várias vezes que não é do homem o conduzir dos seus passos, não é? Que é o próprio Deus que nos conduz, que faz com que nós andemos nesses caminhos. Jeremias 10:23 diz: eu sei ao Senhor que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Não é? Outra pessoa poderia dizer assim, não, estas pessoas que negam que Deus faz as coisas desta forma e que são eles que tomam as decisões, eles também negam este versículo. Não, Jeremias, tu estás enganado. Somos nós que fazemos o nosso caminho, somos nós que tomamos as nossas decisões. Deus não tem nada a ver com isso. Somos nós que dirigimos os nossos passos. Eu vou para onde eu quero. Não é Deus que determina para onde é que eu vou. Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Se há algum homem aí acha-se mais sábio do que o profeta Jeremias e acha-se muito mais, que a sua opinião tem muito mais credibilidade do que a própria Bíblia registada e compilada e terminada, pois aí se calhar ele um dia vai descobrir, não é? Que a opinião dele não tem poder nenhum. Portanto, quando Paulo fala que nós somos do Senhor Jesus Cristo, em Romanos 1:6, ele está a falar que nós somos, literalmente, propriedade, comprados, escolhidos, predestinados, conhecidos, chamados, justificados, glorificados pelo conselho da sua vontade, da vontade de Deus. Foi Deus que decretou, foi Deus que decidiu e Ele o fez. E nós temos que agradecer sermos chamados e sermos propriedade de Jesus Cristo, por mérito dele, por mérito da graça, não por nosso. E nós temos é que pedir a Deus, se há pessoas que nós sabemos que, ou reconhecemos, ou pensamos que ainda estejam debaixo da condenação, o que nós temos que fazer é rogar a Deus, porque até a nossa invocação a Deus para a misericórdia, para que Deus tenha misericórdia sobre estas pessoas, está prevista por Deus, está vista por Deus, está predeterminada por Deus. Quando nós tomamos essas decisões livres de interceder por estas pessoas, Deus já sabe que nós vamos interceder por estas pessoas e Ele também já decidiu que se a nossa intercessão for produzir misericórdia da parte de Deus para salvar, essa salvação já vem de uma eleição predestinada por Deus. Por isso é que nós fazemos as coisas porque estamos presos ao tempo e temos uma liberdade de consciência
limitada. Portanto, fazemos isso naturalmente porque o nosso coração nos impele a fazer isto. Nós não podemos tomar aquela atitude, mas se Deus já sabe todas as coisas, então eu não preciso fazer nada. Porque se alguém pensa assim, essa pessoa não tem o coração de Deus. Porque o coração de Deus não faz ninguém pensar dessa forma. O meu coração, é transformado por Deus, e ainda que eu saiba que Deus predestinou todas as coisas e que nós vivemos debaixo dessa soberania e dessa autoridade dele, ainda assim eu sinto a necessidade de pedir perdão. Ainda que eu saiba que os meus pecados estão perdoados, eu sempre que peco, sinto necessidade de pedir perdão a Deus. Eu, sempre que vejo alguém perdido, eu oro a Deus para que Deus se compadeça daquela pessoa. Embora eu já saiba que Deus vai se compadecer, Ele não precisa da minha intercessão, porque se Ele se quiser compadecer, Ele vai. Mas eu sei que o próprio Espírito em mim me leva à intercessão, naturalmente. Então eu intercedo e o Espírito fará a obra segundo a eleição, a predestinação que Ele próprio decide fazer. Não é porque eu sei que no final das contas a vontade de Deus vai ser maior que eu vou dizer assim, então, mas se a vontade de Deus vai ser maior do que a minha, para que é que eu vou pedir? Nem peço. Ele, se quiser salvar, que salve. Claro que não, porque o meu coração comove-se com a perdição das pessoas. E porquê? Porque o Espírito está a trabalhar em mim, então naturalmente estas coisas vêm. Naturalmente eu vou pedir a Deus perdão de um pecado que cometi, ainda que eu saiba que esse perdão já foi pago na cruz, está mais do que perdoado. Mas eu sinto o peso do pecado, sinto a vergonha do pecado e sinto o desejo natural de pedir perdão, porque o Espírito trabalha em mim. Se alguém pensa da forma oposta, não, se Deus então faz assim, então não precisamos fazer isso. Se alguém está a pensar dessa forma, é porque essa pessoa naturalmente não tem o Espírito Santo no seu coração a trabalhar, porque se assim estivesse, essa pessoa não dizia uma besteira dessa natureza e ela entendia exatamente como é que o Espírito trabalha e como é que a soberania de Deus rege sempre, não é afetada e a nossa liberdade de consciência continua livre para tomarmos as nossas decisões. Porque é assim que funciona. Claro que é um poder sobrenatural que nós não podemos entender, não é? Então, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos do Senhor Jesus Cristo, ele refere-se que nós somos a sua propriedade, o seu povo. Claro que o contexto é para o chamado à responsabilidade da honra que nos é conhecida. Quando ele diz aqui, entre os quais sois vós também chamados para o Senhor Jesus Cristo, para ser de Jesus Cristo, o que é que o apóstolo Paulo está a querer dizer aos romanos? Vocês ponham-se a jeito. Vocês acordem dessa dormência espiritual e reconheçam a responsabilidade, o privilégio e a honra que é vocês serem do Senhor Jesus. Não é? Vocês receberam essa graça para o serviço obediente da fé. No fundo, isto é uma exortação, está feita com elogios, está feita de uma forma subtil, mas é uma exortação. Ele está a chamar a atenção. Vocês ponham-se a jeito, sejam responsáveis, reconheçam que ser propriedade do Senhor Jesus é uma coisa séria, não é uma brincadeira. Vocês não brinquem com o fogo. Se vocês foram chamados para servir a Deus, sirvam na obediência da fé, porque senão vão dar contas a Deus por isso. Gálatas diz, com todas as letras, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Portanto, Gálatas 6, 7. Então, este chamado vem do relacionamento pessoal que Deus cria connosco, mesmo antes ainda de cada um de nós existir. Como está lá em Romanos 8, de 28 a 30 e Romanos 9, 11. Ainda antes que eu tivesse nascido e tivesse feito bem ou mal, o propósito da eleição continua firme. Não por causa das minhas obras, mas por causa daquele que chama. Ou seja, não por causa das minhas decisões. Não são as minhas decisões que vão mudar aquilo que Deus determinou. A eleição continua firme. As minhas decisões pessoais não vão afetar a eleição de Deus. É o que este versículo diz, Romanos 9, 11. Portanto, por isso mesmo é que este chamado, que Deus quando chama do nome Kletos, apóstolos, não é? Chamado, eu fui chamado, Kletos é literalmente chamado pelo nome, um chamado eficaz. A pessoa que ouve aquele chamado não tem como negar, não é? O Senhor Jesus a dizer assim, anda cá. E eu digo, não vou. E depois vou para o inferno porque decidi não ouvir. Não. Ainda que eu diga, não vou,
o Espírito vai-me arrastar até lá, nem que seja através de um sofrimento, nem que seja através de uma desgraça, nem que seja através de um acidente, nem que seja que alguém me mande um empurrão, que venha ali uma avalanche e eu tenha que fugir da avalanche e me chegue até aos pés do Senhor Jesus. Ele vai fazer com que eu chegue até aos pés dele. Ele vai criar todas as circunstâncias para exercer pressão sobre a minha vontade para que eu seja transformado. Sempre de uma forma que eu não vou perceber que estou a ser forçado a essa salvação. Eu vou tomar a decisão inicial, mas o propósito da eleição fica firme, não tendo eu nascido, nem tendo feito bem ou mal, não por causa das minhas obras, por causa das minhas decisões, daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas por causa dessa eleição que está firme, porque o poder de Deus assim o determinou. E é assim que todos nós entramos na salvação. Todos aqueles que ouvem este vídeo, se Deus os tem elegido, chamado e predestinado, ainda que pessoas ouçam este vídeo e rejeitem, ignorem, acham que eu estou a falar baboseiras, se são chamados e elegidos por Deus, no momento certo Deus vai usar ou este vídeo e estas minhas palavras ou outra circunstância qualquer e essas pessoas vão ser chamadas para a glória, vão acordar no momento certo, que é Deus que determina, não eu. Portanto, o chamado, por isso é que o chamado é eficaz, produzindo a conversão. Então Paulo quer deixar claro que a entrada na graça é também a entrada nesse serviço real para a obediência, não é, para o apostolado. A responsabilidade e o zelo não só dizem respeito aos apóstolos, como dizia o apóstolo Paulo, mas como ele diz assim, não é? Entre os quais vocês também são chamados, ou seja, ele não está a dizer, não fui só eu que fui chamado para ser propriedade do Senhor Jesus. Vocês, cada um, foram chamados. Portanto, se eu tenho esta responsabilidade e este zelo de servir ao Senhor Jesus, vocês também têm que ter. Porque este chamado não foi dado somente a mim, a todos. A todos. Portanto, todos nós fomos chamados para sermos de Jesus entre todas as gentes, ou seja, povos, tribos, línguas e nações, para fazermos parte desse povo especial, essa família real e celestial. Perdão, Efésios 2:19 diz assim, Efésios 2:19 e Efésios 3:15 também. Eu vou ler estas duas passagens. Então, Efésios 2:19 diz, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas, depois de termos tido acesso ao Pai no mesmo Espírito, nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E em Efésios também 3:15 diz, do qual, ou seja, do Senhor Jesus, não é? Sendo feitos propriedade dele, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O nome aqui é o nome cristão, servo de Jesus Cristo, filho de Deus, não é? Seguidor do Senhor Jesus. A palavra cristão é o nome mais correto que nós podemos dizer, cristão, seguidor de Cristo, não é? Aquele que é propriedade de Cristo. Portanto, de qual toda a família, tanto nos céus como na terra, todos nós que estamos aqui ainda e aqueles que já estão nos reinos celestiais, todos eles tomam o mesmo nome, fazem parte da mesma família. E Apocalipse 1:6 diz que Ele, o Senhor, nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, e a Ele, então, a glória e o poder para todo sempre. Portanto, em Tiago 1:22 diz, não é, que nós devemos estar imbuídos, ou seja, nós devemos estar imbuídos deste mesmo serviço, esse sentido zeloso de serviço e de compromisso igual ao de Paulo, porque diz assim em Tiago 1:22 que nós não nos devemos fazer somente ouvintes, ou seja, negligentes de somente ouvir e entrar no ouvido e sai no outro, mas também praticantes, não nos enganando a nós mesmos. Portanto, se há pessoas que se estão a fazer somente de ouvintes e não praticantes, enganando-se a si mesmos, que acordem de uma vez, que sejam sacudidos, não é? Acordem desse sono espiritual, busquem a palavra de Deus e o conhecimento e o discernimento certo para ler a palavra de Deus e entender o que está lá, convertam-se, mudem os vossos erros, arrependam-se dos vossos erros, peçam perdão a Deus pelos vossos tempos de ignorância, das vossas heresias, se é o caso de alguém que já alguma vez disse estas coisas, que perverteu a eleição e a predestinação de Deus, negando estas doutrinas, dizendo que elas não são verdadeiras. Estas doutrinas não são de Calvino, estas doutrinas são da Bíblia.
estão na Bíblia e estavam na Bíblia antes sequer de Calvino ter sonhado em existir. Portanto, não sejamos ignorantes, não nos façamos ouvintes negligentes, mas praticantes. Tudo para a honra e glória do nosso Deus, ao serviço zeloso do Senhor Jesus. Espero que tenham gostado deste estudo. Fiquem com Deus e fiquem comigo também num próximo vídeo.